Ok, irmão, graça e paz. De volta nessa terça-feira abençoada. Olha que estudo magnífico. Nós vamos estudar o quê? Semeando com lágrimas, colhendo com júbilo. Última parte do nosso estudo. Vamos ver. Vamos aprender o quê? Primeiro recordando, né, que estamos na primeira viagem missionária. Então, essa primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo descreve, né, justamente o primeiro ato de missões estrangeiras, ou seja, pregar o evangelho a todo mundo. E Paulo começa agora a pregar esse evangelho, e então por uma ação justamente de uma decisão deliberada da igreja. A igreja libera os seus servos para pregar o evangelho, mas olha, foi uma inspiração do Espírito Santo e não foi justamente por causa exatamente da perseguição. A perseguição ajudou, mas a igreja ali reunida deliberou essa missão, para cumprir a missão de Jesus, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre a coragem deliberada pela igreja, ou seja, a coragem e o zelo pela igreja. Olha aqui, Atos 14, que é que nós vamos ler aqui a partir do versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônia e Antioquia. Pregando o evangelho a todo vapor, irmão. Almas se convertendo para Jesus. E, na verdade, nós vemos aqui o que? O zelo da igreja, tá certo? Eles anunciam o evangelho em Derbe, Paulo e Barnabé tomando a decisão de voltar para o seu quartel-general em Antioquia, lá na Síria. Ele volta lá para aquela igreja onde o enviou para pregar lá naquele lugar o evangelho, certo? Então ali nós vemos que, ao contrário de passarem pelas mesmas cidades onde foram perseguidos, tá certo? Listra, Icônia e Antioquia. Então eles não temeram a tensão, a perseguição, porque eles passaram por isso, tá certo? Mas o que é que eles vão fazer aqui? Eles vão lá, eles voltam àquele local, mesmo sabendo o que passaram. Mas por que eles voltaram lá? Por 4 razões. Primeira razão, para fortalecer a alma dos discípulos. Eles precisavam de fortalecimento, né? Eles precisavam de continuar firme na palavra, e eles vão lá dar essa força para os cristãos convertidos. Segundo, para exortar os discípulos a permanecerem firmes. Quer dizer, não desistam, continue firme. Então, a vida é assim, é luta, é perseguição da igreja, mas a igreja permanece fiel. E em terceiro lugar, para mostrar que a vida cristã não é uma colônia de férias. Ah, meu irmão, muita gente está salvo, tranquilo dentro da igreja sem fazer nada, peraí. Não é isso não, a função da igreja, querido. Não é você se colocar dentro de uma bola de vidro, né, de proteção, e o mundo lá fora precisando ouvir de falar de Jesus. Então, veja só, nós somos salvos, né, não da tribulação, tá certo? Mas na tribulação. Jesus diz assim, no mundo você vai ter aflições. E quarta lição que ele traz aqui é a eleição dos presbitérios, tá certo? Nas igrejas. Paulo ensina que a igreja é um organismo e também uma organização. A igreja é um corpo vivo, irmão, um corpo de Cristo. Então o que é que acontece aqui? Quando essa igreja realmente tem essa ideia, toda a comunidade, na verdade, ela vai precisar de quê? Toda a comunidade vai precisar de uma liderança. E essa liderança ela é coletiva. Veja só, Paulo promovia a eleição dos presbíteros em cada igreja e não nomeava chefe na igreja. A igreja não tem chefe. A igreja tem líderes, né? Líderes, e esses líderes justamente eram líderes que foram colocados pelo próprio Deus através da ação do Espírito Santo. Então por isso que eles jejuavam, eles oravam e punham as mãos e os líderes iam pregar a palavra. E em segunda lição nós vemos aqui que conta as muitas bênçãos, dize quantas são. Ou seja, o que é que nós vemos aqui?
Eles estavam lá pregando o evangelho longe de casa, mas era hora de voltar para casa. Por que era hora de voltar para casa? Porque era hora de recarregar as baterias, né? Então, ter novas experiências. E era hora dele dar testemunho dos grandes feitos de Deus na obra missionária. Então, eles foram lá prestar conta à igreja. Paulo e Barnabé voltaram para Antioquia e Síria, e a igreja os tinha enviado e recomendado a obra missionária. Essa igreja tinha enviado eles. Ele vai lá, ele volta, e esses bravos missionários fazem 3 coisas importantes ao retornarem à igreja onde os acompanharam a obra missionária. Então, que atos importantes foi esse? Em primeiro lugar, eles relataram as intervenções extraordinárias de Deus na vida deles. Olha, irmão, isso aqui é muito, muito importante. Paulo e Barnabé deixaram a igreja organizada atrás de si. Em pouco menos de 10 anos, Paulo estabeleceu a igreja em 4 províncias do Império. Ou seja, ele deixou a igreja na Galácia, na Mesopotâmia, Acaia e Ásia Menor. Entre 10 anos, igrejas foram implantadas nesse território. Em segundo lugar, relataram como Deus abriu aos gentios a porta da fé. Então eles viram que o sucesso da obra missionária não foi devido ao poder itinerante dos missionários nem dos seus métodos, tá certo? Mas foi Deus quem abriu aos gentios a porta do Evangelho. Era isso que ele estava dizendo. Olha, irmão, a obra não é minha, a obra é de Deus. A obra é feita por Deus e por intermédio dos instrumentos humanos. Nós somos apenas instrumentos na obra de Deus. Fantástico isso aqui. E por fim, eles permaneceram muito tempo com os discípulos. Diz a palavra aqui que não há trabalho missionário desconectado da igreja. Ok? Toda a obra de Deus, irmão, tem que estar dentro do propósito de Deus, ligado à igreja. Não pode estar desligado da igreja. Não há ministério itinerante sem a ligação com a igreja. A igreja é quem tem que enviar. A igreja é quem tem que estar colocando toda a organização do evangelho sobre esses homens enviados por Deus. Então, na verdade, nós vemos aqui que Paulo e Barnabé precisam de igreja e a igreja precisa de missionários. Então, eles se abastecem da comunhão da igreja e também encoraja a igreja a estar ainda mais comprometida com a obra missionária. Olha que lição fantástica aí. Vamos lá? Vamos terminar o nosso estudo nessa terça-feira à noite, em nome de Jesus, no PGM mais próximo da tua residência. Hoje é dia de você estar nos PGM, querido, né? Não perca o último PGM do ano. Olha que benção aí. Posso contar com você? Então, que Deus nos abençoe. E à noite estaremos juntos com esse estudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Que Ele nos abençoe.